Boa noite. Galerinha, podem conversar comigo, vamos participar da aula, senão não aguento não. 1h30 falando pro computador, libere esses vídeos aí, tamo junto, gente. Aula telepresencial é eu com vocês, vocês comigo, todo mundo interagindo, ajuda aí, né? Tá bom? Peço a gentileza. Cadê o meu sorriso, Lucas? Aí, Maria Eduarda, tamo junto. Aí, Amanda, tamo junto. Cadê o sorrisinho? Opa, deu certo. E também não é porque é aula telepresencial que vocês podem usar droga. Só na sexta. Nem na sexta. Bom, façam o que vocês quiserem. Vamos lá. Galera, então nós estamos continuando aí nossa aula sobre legislação extravagante. Efetivamente, começamos a aula falando da Lei 8.072, só deixa eu adicionar. Paulo já veio aqui dar recado? Ele foi ontem. Ele veio ontem. Então ele já avisou para vocês não deixarem iPhone da Mônica, iPhone do Chamorro, que é para vocês colocarem o nome completo para me facilitar fazer a chamada, né? É só renomear o nome, coloquem o nome de vocês para ajudar a fazer a chamada. Igual, ó, iPhone do Chamorro, renomeia aí para o nome completo, Chamorro. Faz essa gentileza para mim. Facilita a minha vida. Tá? Dá uma olhadinha aí para mim nisto. Obrigada. Galera, vamos lá. Começamos a aula passada, falamos aí uma breve introdução à ordem jurídica penal, ilustramos o que estudamos no direito penal 1, 2, 3 e 4, até mesmo fazendo aí uma revisão da forma em que está disposto na ordem jurídica a matéria do direito penal, né? Trazendo um melhor viés didático para vocês. E deixamos claro que agora nós estamos estudando legislações esparsas, extravagantes, também conhecidas como especiais. São aquelas que estão fora do Código Penal, mas não deixam de ser crimes, com previsão em lei federal, tal como eu posso explicar? Com provisão, tal como em lei federal, com o mesmo procedimento, tem a mesma validade do que o Código Penal. A única coisa é que é outra legislação, tá bom? Neste sentido, começamos tratando dos crimes hediondos, que é a Lei 8.072/1990. Comecei a aula e expliquei que esse regime mais gravoso, permitido pela Constituição Federal, tem previsão na própria Constituição e é disposto como crimes hediondos, que são aqueles dispostos na lei penal, assim como os equiparados ao hediondo, que possuem o mesmo regime mais gravoso. São os 3T: tráfico, tortura e terrorismo. Ainda disse, não há diferença qualquer entre os 3T's, que são os denominados equiparado, e os crimes hediondos propriamente dito. Estas duas modalidades possuem o mesmo regime mais gravoso. A única diferença é que uns foram denominados hediondos propriamente dito e outros como equiparados. Ainda conversamos e falamos que nós vivemos aqui, a nossa lei trouxe o sistema legal, que crime hediondo é o que está previsto na lei dos crimes hediondos e nada mais. Por quê?
porque ao ser previsto um regime mais gravoso, implica em privação do ius libertatis do agente e nós temos que coadunar a nossa ordem jurídica ao princípio da legalidade. Porquanto, qual o sistema aplicado para os crimes hediondos no Brasil? Sistema legal. É o que está previsto na lei e nada mais. Tudo bem? Agora, eu quero começar com vocês o estudo da lei dos crimes hediondos. A primeira coisa que eu volto a repetir é, gente, cuidado, a alteração recente, 11.964 de 2019, o pacote anticrime, a lei que foi publicada em 24 de dezembro de 2019, entrando em vigência em 23 de janeiro de 2020, trouxe alterações recentíssimas sobre a matéria. Portanto, verifique se você está atualizado. Pois bem, tudo isso foi revisão. Superada a revisão, vamos começar. Começamos aqui no tópico 3. Saibam, o nosso rol do que é crime hediondo advém do sistema legal, ou seja, apenas é crime hediondo aquilo que tem previsão na lei. Isto quer dizer, Raquel, que está aqui comigo, isto quer dizer o seguinte, isto quer dizer que nós temos um rol taxativo. O que é crime hediondo? Quais são os crimes hediondos? Aqueles que têm previsão na lei, e apenas eles. Isto quer dizer que nós temos um rol taxativo. Quais são os crimes hediondos? Simples. Abra a Lei 8.072 de 1990. Óbvio, atualizada. Após você abrir essa lei, você vai verificar ali quais são os crimes hediondos, vendo apenas o que está na lei. Sistema legal culmina em rol taxativo. Tudo bem? Sistema legal traz o princípio da legalidade e culmina num rol taxativo. E aqui faz-se interessante a observância, só um pouquinho, aqui faz-se, deixa eu abrir aqui a minha lei, Planalto, só um pouquinho. Para quem não abriu, também sugiro, vamos junto. Planalto, crimes hediondos, 8.072. Vamos lá. Eu quero que vocês vejam o seguinte, a própria lei dos crimes hediondos, ela inicia, olho na tela, trazendo o rol. São considerados hediondos os seguintes crimes. Veja, se nós pararmos para ver, detalhe, a lei não definiu o que é crime hediondo. A lei não definiu propriamente o que é o crime hediondo. Não. Ela simplesmente trouxe um rol taxativo dispondo quais são os crimes hediondos, ao passo que trouxe a eles maior rigor penal. O que é propriamente o crime hediondo fica a cargo da doutrina. O que nós sabemos que é aqueles crimes que despertam repulsa, que despertam horror, considerados ali repugnantes. Mas a lei não os definiu, ela trouxe meramente um rol taxativo, o que se coaduna com o princípio da legalidade.
Até porque esse sistema mais rígido culmina em violação ao ius libertatis do agente. Pois bem, estudo novamente, eu fiz uma revisão, na verdade uma trevisão, né? Agora, gente, eu quero falar com vocês. O artigo 1º traz aí para nós no caput. Vejam, o artigo 1º trouxe para nós efetivamente no caput. Ó, são considerados crimes hediondos. O caput trouxe para nós os crimes hediondos que estão dispostos no Código Penal. Olhem o macete. O caput, Código Penal. Caput, código. Caput, código. Olho na tela. Todos tipificados no Decreto-Lei 2848. 2848 de 1940. Então, portanto, o caput falou para nós dos que estão tipificados no Código Penal. Primeira observação: consumados ou tentados. Vocês lembram o que é um crime tentado? Crime tentado está disposto no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. É a figura em que o resultado não é auferido por circunstâncias alheias à conduta do agente. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente erra em prova, pegadinha, coloca lá, homicídio qualificado na modalidade tentada, quando o resultado não é alcançado, meramente porque o resultado não é alcançado, não é revestido da hediondez? Gente, obviamente que não. Independente se o crime vai ter o seu resultado auferido ou não, alcançado ou não, obviamente que a repulsa, a repugnância nasce com o fato delitivo e não com o alcance do seu resultado. Tudo bem? Então saibam, os crimes hediondos podem ser consumados ou tentados, certo? E aí nós vamos começar a verificar cada hipótese, uma a uma. Inciso 1. Amanda? Oi, Amanda. Tava estranho a tua foto. Vamos lá. Inciso 1. Homicídio. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Pois bem, a primeira coisa que você tem que se ligar é que o inciso 1 trouxe para nós duas hipóteses. Inciso 1 trouxe para nós duas hipóteses distintas. Primeira, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente. Segundo, homicídio qualificado. Tudo bem, você verifica que são duas hipóteses, duas previsões. Isto a gente chama doutrinariamente de primeira parte, segunda parte. Primeira parte, parte final. Certo? Nós temos a primeira parte, uma previsão, e a segunda parte, ou parte final. Em latim, infine. Não sei pronunciar latim, me perdoem. Tem mais o que fazer. Mas vamos lá. Primeira coisa, antes de nós estudarmos cada uma dessas hipóteses,
eu quero que vocês verifiquem. Cuidado! A alteração do pacote anticrime. Olho na tela. Tivemos a alteração da Lei 13.964. Então, a alteração do pacote anticrime. Crítica. A crítica é: não restou superada a problemática que já existia quanto à matéria. Existiam ali considerações pertinentes da doutrina, inclusive da jurisprudência, que criticava como era posto este dispositivo e foi alterado, mas o problema, o imbróglio, não restou superado. Vamos lá. Por quê? Porque, vejam, a primeira parte, ela é um tanto quanto dificultosa. Por quê? Homicídio 121 nos remete à figura do homicídio simples. Anotem aí. Homicídio 121 nos remete à figura do homicídio simples. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Gente, olha a incoerência que vai demandar aí interpretação do intérprete. Olho na tela. Raquel, olho na tela. Vamos lá. Grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Nós estamos falando de um grupo de um. Como que é isso? Entenderam? Então, nós temos aí um outro detalhe. A lei também não trouxe para nós o que é grupo de extermínio. O que é grupo de extermínio, professora? Vai ficar a cargo da doutrina. E ainda nós temos um segundo detalhe. Grupo cometido por um só agente. Então, nós vamos precisar aí entender estes detalhes. Primeira coisa que eu peço a vocês é: vamos entender primeiro grupo de extermínio. Grupo de extermínio. Para saber o que é grupo de extermínio, primeiro eu quero que a gente entenda meramente grupo. Galerinha, a lei não trouxe para nós um número definido do que é grupo. Ela se omitiu, porquanto predomina que para ser grupo basta mais do que um, porque não trouxe um número mínimo. Exemplo. Quando foi disposto o crime contra a paz social, disposto no artigo 288, que é a antiga quadrilha ou bando, hoje denominada associação criminosa, está lá 3 ou mais pessoas, porquanto a associação é a união de 3 ou mais pessoas para praticar crimes. Para praticar crimes, veja, a lei trouxe um número mínimo, qual seja 3. Mas aqui ela não trouxe e ela não falou em associação e não remeteu à associação, porquanto na omissão da lei a interpretação é que o grupo basta mais de um. Duas pessoas já podem formar um grupo de extermínio, sendo bem sucinta. 2 pessoas já podem formar um grupo de extermínio. Agora, segunda parte. Professora, aí eu entendi. Aí ficou fácil. Mas o que eu não estou entendendo, professora, é essa parada aqui, ó.
grupo cometido por um só agente. Aí me complicou. Veja, não tem erro. Não tem erro. A interpretação da lei também está sedimentada pelos tribunais superiores no seguinte sentido, ainda fazendo alusão à melhor doutrina. Vocês tiveram aula sobre concurso de agentes ou concurso de pessoas, quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática do mesmo delito, da mesma infração penal. Só um pouquinho. Uia. Me perdoem, tá? Vamos lá. Então, quando duas ou mais pessoas concorrerem para a prática da mesma infração penal, estamos diante do concurso de agentes ou concurso de pessoas. Em regra, isso está disposto no artigo 29 do Código Penal. E aqui nós temos que fazer alusão ao artigo 29 e seguintes do Código Penal, porque, óbvio, o crime por si só pode ser executado por um único agente. A execução pode ser advinda de um único agente, mas isto não impede que tenham outros concorrendo, aquele que empresta arma, aquele que é o mandante, aquele que induz, aquele que instiga, aquele que colabora de qualquer outra forma, aquele que é mentor intelectual, certo? Então, saibam, óbvio, o que a lei quis dizer é que tem que ter duas ou mais pessoas concorrendo, só que o autor executor, a execução propriamente dita, pode ser feita por uma única pessoa. Tudo bem? Então, sobre grupo, nós temos estes dois primeiros atentos. Primeiro, grupo, duas ou mais. Não há número mínimo, mais de um, bastante. Segundo, o grupo tem que existir mais de um. Todavia, a execução pode ser feita apenas por um único autor executor. Até aqui, tudo bem. Agora, uma pessoa um pouquinho mais ligada, ela pode virar e falar assim para mim: beleza, professora, eu entendi. Eu só não sei no que consiste essa parada. O que é um grupo de extermínio? E, novamente, ao meu ver, a lei deixou um pouquinho a desejar. Para tanto, nós temos duas correntes sobre no que consiste o grupo de extermínio. Veja, a primeira corrente, e diga-se desde já, minoritária. A primeira corrente, e diga-se desde já, minoritária, aduz que o grupo de extermínio é uma reunião de pessoas em que nós sabemos duas ou mais, em que um só pode executar, não é problema, desde que haja concorrência de mais de um, de justiceiros, pessoas civis ou não. Civis ou não, o não quer dizer agentes da lei, tá? Que atuam na ausência do poder público. Ou seja, justiceiros são aquelas pessoas que vão atuar na ausência do poder público com a finalidade de matança generalizada de pessoas etiquetadas como marginais ou perigosas. São os justiceiros.
Galerinha, e aqui para quem estava na aula passada, é muito claro que esta interpretação ela tem tudo a ver com a origem do crimes hediondos, quando a polícia foi acusada de fazer a chacina da Candelária, matando pessoas ali consideradas perigosas e que incomodavam aqueles usuários de droga, aquelas pessoas sem tetos que viviam nas margens da igreja da Catedral da Candelária. Então, assim, vejam que esta interpretação ela tem relação direta com a origem histórica, com a interpretação histórica. Tudo bem? E agora, num segundo momento, a interpretação majoritária é que o grupo de extermínio basta uma vontade específica de exterminação de qualquer grupo, independente de qual seja a sua finalidade. Independente de qual seja a sua finalidade. Quero matar os judeus, não porque eu sou justiceira, não por qualquer razão. Quero matar todos os meus vizinhos tais, não porque eu sou justiceira, não porque eles incomodem, mas simplesmente, só um pouquinho, deixa eu voltar na lei. Gente, o meu Zoom não tá dando resposta rápida, viu? Vocês me perdoem. Mas simplesmente porque eu viso a exterminação por si só. E outra parte da doutrina diz que, veja se vocês concordam comigo, a outra parte da doutrina diz que, agora vai exigir um pouquinho de vocês, gente, que quando nós visamos esta matança por meio de um grupo de extermínio, qualquer que seja a sua finalidade, por obviedade, o homicídio já é qualificado. Por quê? Porque ele induz a motivação torpe. Vocês estudaram com o professor Danilo ou com outro professor que eu não me recordo, vocês estudaram o que é homicídio qualificado. Homicídio qualificado, existem diversas qualificadoras. Está ali no 121. Estas qualificadoras podem ser por motivo fútil, motivo torpe, recurso que impossibilita a defesa do agente, meio cruel, dentre diversas outras. E o que a segunda parte da doutrina diz, e é majoritário, é assim, ó. Qualquer grupo de extermínio, obviamente, já nos traz torpeza. Qualquer grupo de extermínio já é qualificado por si só, porque já nos traz torpeza, porquanto esta primeira parte ela seria desnecessária, porque obviamente o homicídio já está qualificado por torpeza. Olhem que interessante. A lei mudou em 2019 e essa discussão prepondera. Isto poderia ter sido melhor dirimido, melhor trazido pelo legislador, mas continuou da forma que o era, sem grandes alterações. Então saibam, temos duas interpretações para grupo de extermínio. A que prepondera é a segunda, mas ela já nos indica uma qualificadora atinente à torpeza por si só. Tudo bem? Tudo bem? Agora, eu quero trazer para vocês aqui. Primeiro, alguma dúvida, queridos? Qualquer dúvida, por favor, falem comigo.
Não? Tudo bem. Agora, eu quero que vocês ainda lembrem do que nós estudamos no que tange a homicídio. O homicídio, o homicídio é trazido para nós de algumas formas. Uma modalidade de homicídio é homicídio simples, caput, 6 a 20 anos. Uma segunda modalidade de homicídio é homicídio privilegiado. Vamos lá? Homicídio privilegiado. Uma terceira modalidade de homicídio é o homicídio qualificado. E ainda nós temos homicídios com causa de aumento. São os famosos homicídios majorados. Vocês se recordam disso? Para quem não se recorda, olho na tela, vai abrir. Assim que meus vão responder. Olhem. Travou. Meninos, eu vou desligar porque tá travando, deve ser porque tá alcançando o tempo. A gente já entra, tá? Intervalo curtinho aí, 5 minutinhos, eu já abro para todo mundo chegar e a gente volta.
Enquanto todo mundo vai entrando, eu vou dar um tempinho aí, depois a gente conversa. Mais um minutinho. Um minutinho para todo mundo entrar.